Nas últimas décadas, o oceano passou a receber maior atenção. À medida que a sociedade foi adquirindo uma consciência mais profunda sobre a importância desse ambiente para a humanidade, o comércio e as comunicações internacionais, a obtenção de proteínas marinhas, a biodiversidade, as fontes de energia e a exploração de combustíveis e minerais, com a modulação do clima e entre outros, são temas da maior importância, não apenas para os países com litoral marinho, mas para todo o planeta. Hoje mostraremos a vocês as evoluções das ciências do mar. Meu nome é Isaac Braga. Se você gostar do vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe. As ciências do mar são por excelência um exemplo de ciências multidisciplinares e interdisciplinares. A natureza dinâmica dos oceanos e o significado que tem para o habitat terrestre. Através da transferência de calor, absorção de dióxido de carbono e regulação do clima, confere aos mesmos relevante papel para a manutenção da saúde do planeta. O conhecimento do ambiente marinho ainda é limitado, já que diferentemente dos ambientes continentais emersos, que têm seus componentes visíveis, o mar mostra apenas as suas interfaces água-costa e água-atmosfera, compreendendo uma superfície aparentemente monótona. No entanto, é abaixo da superfície que ocorrem processos complexos que condicionam em grande parte a vida nos oceanos e no planeta. Para o adequado atendimento dos processos oceanográficos, são necessárias informações sobre variáveis físicas, químicas e geológicas, tais como temperatura, salinidade, luz, gases e nutrientes dissolvidos, partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão, entre outras, obtidas com auxílio de uma vasta gama de instrumentos e técnicas. Os estudos sobre os oceanos têm revelado a enorme diversidade e complexidade dos seres vivos que habitam as águas marinhas. Alguns desses seres, em especial aqueles que habitam camadas de água mais próximas da superfície, são recursos pesqueiros, que constituem uma importante fonte de proteína marinha. Parte considerável desses recursos, no entanto, encontra-se ameaçada em razão da sobreexplotação. O homem não é alheio ao mar, de forma que as suas motivações sociais e econômicas devem ser consideradas como um mais elemento, ator do ecossistema marinho, notadamente porque a sua capacidade de impactar e alterar os ambientes e mesmo esgotar os recursos não pode ser ignorada. Assim, aspectos sociais, econômicos e jurídicos das populações humanas, particularmente daqueles que habitam os litorais marinhos, mas também de todos aqueles que usam e se apropriam dos recursos e serviços naturais do ecossistema marinho, devem ser levados em consideração para entender melhor o funcionamento e a sustentabilidade do sistema. O uso da expressão ciências do mar ainda é recente e tomou impulso a partir de 2005, com a criação do Comitê Executivo para a Formação dos Recursos Humanos em Ciências do Mar, na expectativa de reunir em um mesmo domínio todas as áreas relacionadas com a produção e disseminação de conhecimento sobre os componentes, processos e recursos do ambiente marinho e zonas de transição. A oceanografia é a mais antiga e tradicional entre as áreas que se inserem na concepção de ciências do mar, compreendendo 4 ramos temáticos que tratam da forma interrelacionada da biologia, química e geologia e da física do ambiente marinho e das zonas de transição.
A oceanografia biológica, também chamada da biologia marinha, ocupa-se do estudo dos micróbios, das plantas e dos animais que habitam os oceanos e as zonas de transição, assim como a diversidade da estrutura e da dinâmica das comunidades e suas interações ecológicas com esses ambientes. A oceanografia química, também conhecida como química marinha, compreende o estudo das propriedades químicas da água, de mar e zonas de transição, e suas interações com a atmosfera, o assoalho marinho e os seres vivos. A oceanografia física, por sua vez, estuda os atributos físicos dos oceanos e das zonas de transição, incluindo a estrutura termoalina dos mares, os processos de mistura, a geração e propagação das ondas, as marés e as correntes e a penetração e transmissão de luz e de som. Por fim, a oceanografia geológica estuda a geologia, a origem e a evolução das bacias oceânicas, a tectônica de placas, o transporte dos sedimentos e a formação da evolução das costas. A inter-relação dos ramos da oceanografia ocorre fundamentalmente através de processos químicos, biogeoquímicos e geoquímicos. É preciso ter presente, no entanto, para que entender o que se passa nos oceanos e nas zonas de transição, é indispensável integrar os conhecimentos de diferentes ramos da oceanografia, tanto em escala espacial como temporal, uma vez que os processos oceanográficos nunca são compartimentados. É esse caráter integrado que autoriza que se fale em ciência do mar como área de conhecimento que tem seu objeto e metodologia de estudo. A engenharia de pesca, que surgiu nos anos de 1970, com a criação dos primeiros cursos de graduação da modalidade. E mais recentemente, a engenharia de arquitetura. São especialidades do domínio das ciências agrárias e também se insere na concepção de ciências do mar. No primeiro caso, ocupam-se no desenvolvimento da aplicação de métodos e técnicas de localização, captura, beneficiamento e conservação de organismos aquáticos. E no segundo, em conjunto com a engenharia de pesca, ocupa-se do planejamento de fazendas de cultivo de organismos aquáticos e do desenvolvimento e aplicação de técnicas de engorda e reprodução em cativeiro. Os conhecimentos produzidos sobre os componentes, os processos e os recursos do ambiente marinho e das zonas de transição não encontram aplicação unicamente no domínio das ciências do mar, mas também em diferentes ramos das engenharias relacionados à construção de portos, canais, embarcações e plataformas de petróleo, a extração de óleo e gás, as obras de defesa marinha e a geração de energia, tanto eólica como das ondas e das correntes. O estudo dos oceanos vincula-se no entendimento das mudanças climáticas globais, do aquecimento do planeta e suas consequências na biosfera. A atmosfera e o oceano compartilham uma interface, através da evaporação e precipitação, assim como um fluxo térmico e solar. O vento é o maior propulsor das correntes marinhas e o oceano, o principal sumidouro do dióxido de carbono. Bem antes da era cristã, os polinésios, conhecidos como grandes navegadores, foram capazes de povoar numerosas ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Velejando e remando em canoas de madeira, trabalhadas com ferramentas de osso, pedra e coral, foram pioneiros da arte da navegação, entendida como a capacidade de planejar e executar uma viagem de um ponto de partida a um outro lugar de destino. Para isso, foi necessário que desenvolvesse um sólido conhecido como náutica,
baseado em transições orais, referências visuais costeiras, decorrentes, ventos e regime climático. Registros históricos indicam que 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios também já eram capazes de navegar no rio Nilo, as águas costeiras do mar Mediterrâneo. Os fenícios, conhecidos como grandes comerciantes, tinham conhecimento das rotas marítimas do Mediterrâneo, além de ter ultrapassado o Estreito de Gibraltar e chegado até a Grã-Bretanha. É provável ainda que tenha conseguido realizar a circunnavegação da África. O povo grego, cuja cultura marcou profundamente a civilização ocidental, que fez da navegação um poderoso instrumento político e comercial, por volta de 450 a.C. No ano 150 d.C., o astrônomo, matemático e geógrafo grego-egípcio Ptolomeu dividiu o globo em 360 graus de longitude e 180 graus de latitude. Desde então, estas são as coordenadas usadas para determinar posições, rotas e navegações. Outra contribuição significativa de Ptolomeu foi a invenção do astrolábio, instrumento utilizado para determinar a altura dos astros sobre a linha do horizonte. Informação indispensável para a navegação. Existem indícios de que os gregos tinham meios de calcular a latitude. Baseados na duração do dia e na época do ano, a determinação da longitude, no entanto, requeria relógios precisos, os cronômetros, que só ficaram disponíveis muito mais tarde em 1736, após a invenção de John Harrison. Entre os séculos XVI e XIX, ocorreram grandes avanços tecnológicos e as expedições passaram a ser bem mais organizadas. Reconhecendo a importância estratégica do conhecimento e domínio dos mares para a política e o comércio, o governo britânico e as sociedades científicas, como a Real Sociedade de Londres, passaram a patrocinar expedições de grande extensão e longa duração. A missão consistia em efetuar o levantamento cartográfico das costas sul da América do Sul, dando continuidade a trabalhos anteriores de elaborações de cartas úteis à guerra naval e ao comércio. As cartas elaboradas continham desenhos de colinas, medições e suas alturas, e anotações sobre ventos e correntes. A Terra, como a conhecemos, está associada à origem de todos os planetas do Sistema Solar, a partir da agregação de partículas de gás e poeira que envolveu a nebulosa original nos primórdios de sua formação. A massa rochosa do planeta Terra não se constituía uma estrutura subdividida em camadas concêntricas de distinta composição química e comportamento físico diferenciado. Também não apresentava em sua superfície uma separação entre continentes, oceanos e atmosfera. Atualmente, uma das hipóteses mais aceitas para explicar a diferenciação da Terra em camadas concêntricas, a sua estrutura externa, com massas rochosas denominadas continentes, é baseada em um processo de fusão, causado por um grande impacto entre a Terra primitiva e outras massas rochosas do espaço. Nesse evento, a Terra parcialmente fundida segregou materiais mais leves em sua superfície, compostos de oxigênio com silício, alumínio, magnésio, cálcio e entre outros. Nessa segregação, o material que migrou para a superfície carregou consigo calor interno, que pode ter irradiado para o espaço. A perda de calor ocasionou o resfriamento da porção externa do planeta, formando uma crosta sólida,
uma fina camada externa com cerca de 40 km de espessura, chamada de crosta terrestre. Entre a superfície do planeta e seu interior mais denso, o núcleo da Terra, encontra-se o manto da Terra, composto predominantemente de oxigênio, silício, ferro, magnésio, de densidade intermediária entre as rochas da superfície e do núcleo. A crosta primitiva, submetida a contínuos processos de fusão e solidificação, corresponde aos atuais continentes. Estes, paralelamente, também foram sendo submetidos aos mecanismos de ação dos agentes externos, que desagregam e decompõem as rochas da superfície e redistribuem esses materiais por toda sobre a face do planeta. A água da superfície, inclusive os oceanos, tem sua origem controversa, com um grupo de cientistas afirmando que a maior parte provém de fora do sistema solar, que aqui chegou por meio de cometas formados de gelo, dióxido de carbono e outros gases congelados. Assim, como através de outros materiais atraídos pela gravidade terrestre, ricos em voláteis e água, há cientistas, no entanto, que acreditam que a maioria da água estava aprisionada em minerais constituintes de forma primitiva do planeta, que foram liberados para a atmosfera ou para a superfície nas fases de fusão e solidificação. A evolução do conhecimento do nosso planeta ao longo do século XX acentuou-se a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em especial a partir dos anos de 1960. Após o estabelecimento e aceitação quase generalizada de um novo paradigma para a evolução da Terra, atualmente conhecida como placa tectônica, essa nova hipótese acerca da evolução geológica do planeta Terra fundamenta-se em conceitos que eram revolucionários para os anos 40 e 50 do século XX, compreendendo os movimentos horizontais de grande escala, dando origem às enormes configurações superficiais da Terra, resultando na formação de bacias oceânicas dos continentes, e os movimentos e a energia no interior do planeta como sendo as forças responsáveis pelas modificações observadas em sua superfície. No período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais, foram realizadas outras expedições científicas, objetivando aprimorar o conhecimento do ambiente marinho, merecendo destaque as execuções do final dos anos de 1920. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, com objetivos militares, em especial, e o poder localizar submarinos em deslocamento ou assentados no fundo dos mares. A utilização científica e militar desses equipamentos permitiu construir mapas detalhados do fundo dos oceanos, revelando uma superfície bem menos monótona daquela até então imaginada, apenas composta de uma face plana e profunda, recortada localmente por alguns picos e platos isolados. Ainda no final dos anos de 1950 e início dos anos 1960, tornaram-se disponíveis os primeiros mapas pormenorizados do campo magnético do fundo oceânico e, paralelamente, de datações das rochas que compõem o leito marinho, através do emprego das técnicas baseadas no decaimento radioativo. Ao conceito de campo magnético dos materiais terrestres está associado o conhecimento de que as lavas expelidas pelos vulcões, em especial os basaltos, contêm minerais magnéticos que se orientam quando do resfriamento segundo o campo magnético terrestre. A vida na Terra, que depende diretamente da existência de água em estado fluido, quase certamente originou-se na margem dos oceanos primitivos. A maioria dos grupos de animais e plantas, hoje existentes, evoluiu nesses ambientes e muitos continuam restritos à água salgada. Esta longa história evolutiva explica, pelo menos em parte, a elevada diversidade animal, vegetal e microbiana encontrada nos mares e os oceanos atuais. Embora nem todos os grupos animais tenham conseguido colonizar os meios terrestres,
Aqueles que o conseguiram foram extremamente bem-sucedidos e diversificaram-se em milhões de espécies, como é o caso dos insetos. Além da maior disponibilidade de oxigênio na atmosfera, que foi determinante para o sucesso da vida nos continentes, a elevada diversidade de animais terrestres está associada à grande variabilidade e heterogeneidade espacial desses domínios, que favorece o isolamento reprodutivo e a diferenciação de novas espécies. Por outro lado, os oceanos são considerados espaços relativamente uniformes, com o menor número de barreiras geográficas, que podem servir como instrumento de especiação. Isso ajuda a compreender por que apenas uma pequena fração de todas as espécies marinhas atualmente descritas e conhecidas pertence ao chamado sistema pelágico, em oposição àquelas que vivem ou estão associadas ao fundo do mar, constituindo o chamado sistema bêntico ou bentônico. Saber o número de espécies existentes na Terra é uma das questões mais básicas e também de mais difícil resposta para a ciência contemporânea. As melhores estimativas indicam que cerca de 1 milhão a 2 milhões de espécies conhecidas e formalmente descritas. Não há maneiras inteiramente confiáveis para se estimar o número de espécies ainda não descritas, particularmente naqueles ambientes menos acessíveis, como a maior parte da coluna de água é do fundo dos oceanos profundos. Apesar das incertezas envolvidas nesse cálculo, há suposições que ainda existem vários milhões de espécies por serem descritas na Terra, das quais entre 500 a 700 mil seriam marinhas. Sem considerar os insetos, o grupo animal com maior sucessivo evolutivo em ambientes terrestres, perto de 65% das espécies animais atuais são marinhas. Essa porcentagem tende a aumentar com o crescente conhecimento de habitats marinhos mais profundos, como as planícies abissais e as fossas hadais, onde certamente existem dezenas a centenas de milhares de espécies ainda não descritas. Há boas razões para essas extrapolações e interferência, pois com uma frequência de taxonomistas descobrem que 50 a 85% das espécies coletadas em uma amostra tomada nos fundos abissais são novas para a ciência. Com tudo isso, vários mistérios ainda estão a serem descobertos, tanto quanto na vida animal quanto nos mares. Além disso, muitos segredos jamais serão descobertos e que provavelmente foram incrivelmente impressionantes. Meu nome é Isaac Braga e eu convido você a conhecer junto comigo as ciências do mar.